e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Começando mais uns 60 segundos do bem, já deu Fluminense 1-0 no Fla-Flu no finalzinho do jogo. E eu vejo aí uma histeria por uma grande parte de torcedores do Flamengo. Tem que mandar o Rogério Ceni embora, tem que trazer o Renato Gaúcho. Gente do céu, primeiro que vocês precisam parar de usar o ano de 2019 como referência para tudo. Aquilo foi um ano fora da curva, deu tudo certo, um dos maiores anos da história do Flamengo, mas aquele time não tem mais, aquilo acabou, mudou. O Flamengo continua o melhor time do Brasil, o Flamengo jogou bem, o Flamengo todos os jogos cansa de perder gols, perder gol, a culpa não é do técnico, o Flamengo joga para cima, o Flamengo vai pro ataque, tem substituição que às vezes a gente não concorda, lógico, como todo treinador tem. Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, foi contestado lá quando colocou, se eu não me engano, ou mesmo foi o Rafinha, no meio de campo, alguma coisa assim. Então contestação sempre tem, agora mandar embora, porque perdeu o Fluminense, discordo. Pelo lado direito do Fluminense, e aí nas costas, junto com o Felipe Luiz ali e do Gustavo Henrique, ele consegue criar a chance de gol. Eu acho que nós... Foi bem o Roger. Vai começar o Rogério, vamos lá. Tomamos a iniciativa do jogo em qualquer partida, desde que a gente chegou aqui. Não teve nenhuma partida que a gente não teve a proposição de jogo. Sempre criamos grandes oportunidades, nem sempre conseguimos converter em gols. Eu acho que o segundo tempo não foi tão abaixo assim, na verdade. Nós temos vários jogadores na seleção. Esse é o 7º jogo que a gente faz com um elenco bem reduzido, curto. Nós jogávamos com 4-10 no meio, um foi embora, o outro teve uma lesão, e os outros 2 estão na seleção. Muda bastante o sistema de jogo, mas eu vejo hoje um jogo no segundo tempo, o primeiro tempo bem superior e o segundo tempo, um segundo tempo equilibrado. Não vejo como foi, por exemplo, do Cuiabá, onde nós perdemos realmente. As alterações foram feitas para tentar deixar o meio de campo consistente, abrir Bruno Henrique, deixar 2 9 na frente, para mesmo assim tentar, com a ultrapassagem do Mateuzinho pelo lado, primeiro com o Michael, depois com a saída do Michael, com a ultrapassagem do Matheus, para a gente tentar chegar à vitória, como é o que a gente sempre se propõe, ou sempre se propôs, desde que chegou aqui no Flamengo, que é buscar a vitória até o final do jogo. Pergunta do Jonas Stelman, da Rádio Alternativa Esportes. Hoje o Flamengo perdeu para o Fluminense com o gol de um menino que estreava no profissional. Em algumas partidas atrás, você alegou que não fez alterações devido ter muitos meninos no banco. Não é o momento de olhar com carinho para a base como uma boa alternativa para oxigenar esse elenco que parece oscilar muito? Acho que sempre tem que olhar com carinho para a base, né? No último jogo nós acabamos só com 6 jogadores da base no campo. Hoje nós trouxemos só 9 jogadores da base. Inclusive o Muniz aí, um dos jogadores da base, que foi revelado pelo Flamengo, que está com uma grande proposta, ou algumas grandes propostas, como o Mateuzinho, como o Hugo, que vem jogando, como Ian, que estreou, como o Verton, que estreou no último jogo, né? Como o Max, que vem jogando. São jogadores que o Flamengo tem, da base. E além de tudo é um time que contrata jogadores caros também, né? Que faz investimentos caros, ou fez investimentos caros no passado. Tem esses jogadores também. É sempre uma mescla, você tem que tentar sempre usufruir o máximo que você pode dos jogadores das categorias de base. Letícia Marques, do Coluna do Fla. Boa noite, Rogério. O Flamengo dominou as ações, mas Pedro, centroavante e homem de referência da equipe, não teve chances de marcar. Aqui você atribui a baixa quantidade de chances criadas para o principal artilheiro em campo hoje. Nós só criamos 21 oportunidades de gol, né? Hoje finalizamos 21 vezes só no gol. Realmente eu não... A média nossa de finalizações é sempre muito alta, quase o dobro de todos os adversários que a gente enfrenta, na maioria das vezes, né? Não sei te dizer como é que o Pedro não conseguiu finalizar alguma bola. Eu lembro de uma apenas que ele finalizou, o goleiro defendeu. Teve na área, bola rodou a área várias vezes, né? Infelizmente, eu não vejo também, se for outro que finalizar, também não vejo problema nenhum. Bruno Henrique finalizou, por exemplo, no contra-ataque, cara a cara. Michael finalizou, né? O importante é que se faça gols. Infelizmente, nós finalizamos bastante, mas não tivemos a precisão
concluir em gol essas finalizações, seja com Pedro, seja com qualquer outro atleta, assim como o Gustavo num cabeceio, como o Rodrigo Caio numa virada de dentro na marca do pênalti. Nós tivemos grandes oportunidades de gol, infelizmente, como na maioria dos jogos, pecamos muito em finalização. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. No último jogo, João Gomes foi substituído por cansaço. Sim. Hoje a alteração aconteceu por desgaste ou opção técnica? Eu acho que já era minuto 65, mais ou menos, 66, quando o João saiu. O Maia entrou, é um jogador que a gente vem colocando com o passar do tempo, para que ele também ganhe ritmo e volte. É a única maneira, tem jogo a cada 3 dias. O João já tinha baixado um pouco de intensidade também naquele momento. Depois nós já colocamos o Max, empurramos o Maia para 10, para fazer a função por trás dos 2 noves e do Bruno Henrique, para tentar ser mais ofensivo possível e ganhar o jogo. É uma substituição completamente natural. Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Ceni, é possível explicar a queda tão brusca do Bruno Henrique, do Vitinho e do Michael? Olha, eu não acho que eles tiveram uma queda. Eu acho que eles, infelizmente, hoje não tiveram tecnicamente tão bem no jogo, né? O Bruno tentou alguns dribles, não conseguiu. O Pedro não conseguiu fazer as finalizações costumeiras deles. Eu acho que é uma coisa, nesse caso, muito particular de um dia que não renderam tão bem tecnicamente. Tentaram, mas não conseguiram executar dribles, finalizações, como costumeiramente eles conseguem. Rafael Melo, do canal Raflamelo. Ceni, como explicar a derrota sofrida hoje, atuando num bom gramado e criando as maiores chances? O quanto ela compromete o Flamengo nesse início de trajetória no campeonato? Toda derrota, ela, principalmente se tratando de Flamengo, né? A gente quer sempre estar vencendo. A gente nem faz contas se tem muitos jogadores fora, se tem muitos desfalques ou não. O Flamengo entra em campo sempre com o objetivo de vencer cada ponto que você deixa para trás, logicamente. Você vê que no ano passado nós ganhamos por 1 ponto, né? Campeonato só, né? Então, cada ponto que você deixa para trás, sem dúvida nenhuma, assim como cada vitória que você conquista, ela é muito importante. Infelizmente, nós dominamos o jogo mais uma vez, como a gente vem fazendo quase todas as partidas, sempre tocando muito bem a bola, chutando muito a gol, criando oportunidades. A bola não entra, no último minuto você, ou nos acréscimos, não sei exatamente qual minuto, mas nos acréscimos você acaba sofrendo o gol que dá a vitória ao adversário. Guilherme, da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Mais uma vez o Flamengo é superior ao adversário, porém perde o jogo. Gostaria de saber de você o que você pretende fazer para evitar essa quantidade de gols perdidos. Eu treino bastante finalização e eu quero continuar sendo superior a todos os adversários que eu enfrente, independente do time que eu tenha. Quero continuar sendo propositivo, quero continuar tentando ter mais oportunidades, mais controle de jogo do que o adversário. E eu espero que, no momento correto, as finalizações que a gente cria, as chances que a gente cria, que elas possam ser convertidas em gol. Última pergunta da coletiva, Lucas Ferreira, do Diário do Fla. Boa noite, Rogério. Por qual motivo tirar o Michael? O atacante estava fazendo muito bem a recomposição defensiva pelo lado esquerdo, no qual saiu o gol. Foi por cansaço ou opção técnica? Nem por cansaço, nem por opção técnica, foi mais por uma opção tática. Curiosamente, no jogo passado eu deixei e perguntaram para mim por que eu tinha deixado, mas tudo bem. Quando o resultado negativo acontece, o certo de ontem é o errado de hoje. Eu tentei deixar o Bruno Henrique aberto, em detrimento ao Michael. Primeiro eu troquei os dois de lado para deixar com 2 caras de velocidade, mais 2 noves à frente. E depois, quando vi que o Fluminense, né, fez as trocas, o Fluminense trocou posição por posição, todos os jogadores, no mesmo sistema, todo jogo. Nós colocamos o Thiago Maia para poder pifar esses jogadores de frente e o Max para recompor um pouco o meio campo, não deixar desguarnecido, para não tomar contra-ataques, que é natural que você vá cansando um pouco até o final do jogo. Um time que propõe e quer construir jogo, vá se cansando um pouco. E deixamos 3 homens de frente, Muniz, Pedro e Bruno Henrique. O objetivo, ganhar o jogo, tentar vencer a partida. Infelizmente, num contra-ataque perdemos. Muito obrigado ao técnico Rogério Ceni. Fim da coletiva de imprensa, o Flamengo retorna. Tá aí a entrevista coletiva do Rogério Ceni, mais ou menos naquele tom que a gente tinha falado das últimas, né, Zinho? O que você achou dessa? Assim, eu não discordo de muitas coisas que ele falou, né? Assim, o estilo... Não, vocês citaram até aqui. Não, acho que muito do que ele falou, vocês falaram antes, né? Sim, eu não sei como é que o jogador encara isso, Zinho. Eu só não, assim, a única das falas todas dele,
não sei se é só uma, mas a que me chama mais atenção é a saída do João Gomes. Poxa, o João Gomes não era nem titular há pouco tempo e tal, mas ele é mais jovem, ele tem muito mais assim, a leitura de recompor perto do Arão e sair como o segundo homem que chega à frente, que puxa esse contra-ataque. O Thiago Maia, que é ótimo jogador, pode ser o cara a substituir o Gerson, mas não está bem para isso. Então, essa substituição, ela pura e simples, não funcionou. Justamente no momento que o Fluminense encaixou, porque o Nenê ficou centralizado e todas as vezes que o Flamengo saía para o ataque, como ele mesmo falou, Bruno Henrique de um lado, o Michael do outro lado, 2 atacantes na frente. Já não tinham mais os jogadores de meio. Era só o Thiago Maia e o Arão. Então o Nenê conseguiu flutuar nessa trocação que eu falei. O Flamengo ataca, perde. Tem espaço para o contra-ataque do Fluminense, que não tinha antes com o João Gomes. Então o Nenê pegava essa bola e aí os jogadores de lado do Fluminense que entraram funcionaram. O Luiz Henrique, o Kaique. O Caio Paulista estava até fazendo um bom jogo também. Só que o Fluminense se predispôs no jogo todo a marcar, a ficar atrás. E o Casares não encaixou esse contra-ataque. O Nenê encaixou. Então faltou o João Gomes no meio para dar essa proteção, para que o Nenê não ficasse livre. Acho que nesse ponto ele erra. As outras coisas que ele fala, não tem como não concordar. O Flamengo criou muito mais, foram 21 finalizações. O Flamengo teve muito mais posse de bola, o Flamengo teve muito mais perto do gol. Agora, não foi eficiente. Os seus atacantes hoje não fizeram um bom jogo. Pedro não fez um bom jogo, Bruno Henrique não fez um bom jogo, Michael correu muito, se dedicou muito, mas ofensivamente também não finalizou certo. O próprio Vitinho se movimentou, tentou, mas não estava naquele dia especial. E aí você não concretiza o que você cria, dá chance para um adversário que tem bons jogadores também. Uhum. Ô Fábio, o Rogério ele falou das chances perdidas, né? Estamos vendo algumas aí. Ele até cita os jogadores que perderam as chances, não culpando os jogadores, mas cita, né, os lances em que a bola poderia ter entrado e acabou não entrando. Como é que o jogador pode receber isso? Se o jogador já tem má vontade com o jogador, ele entende que não está culpando, que foi a situação da resposta, ou ele pode pegar mal aí com o treinador? Então, Bruno, foi o que a gente falou, né? Antes da entrevista coletiva do Rogério, a gente já ditou tudo como é que iria ser, né? Então, a forma como o Rogério se coloca, ele responde uma pergunta de um jornalista específico, mas ele está falando com o torcedor do Flamengo, né? Então, acho que isso que o Rogério tem que tentar lidar melhor, né? Então, ele não está falando diretamente com o jornalista, porque muitas vezes o jornalista só aparece o nome, né? Então, ele está falando para o torcedor do Flamengo. E o torcedor do Flamengo, de repente, e muitas vezes, ele também tem essa mesma visão. Então, ele acha que o Rogério